Vamos criar a superfície aqui para a gente ver como que tá ficando. Então, comando sweep 2, que aí a gente tá aqui claramente que a gente tem 2 trilhos e a linha de seção. Enter para correr. E é onde aqui a gente vai ver essa caixinha aqui que fica abrindo no sweep 2. O que acontece? Como ela é uma linha bem irregular, e além dela ser bem irregular, ela dá esse loop e muda de elevação, né? O comando sweep 2 ele meio que não entende isso. Ele fala assim, porque vem essa seção, aqui dá um probleminha. E você tá vendo, essas seções é como se fosse a linha. Olha como é que ela anda. Aqui ela anda completamente na diagonal, e na hora que dá esse loop aqui, ela dá erro. Aí é onde ela fica... onde ela dá bastante erro aqui, ó. Como que a gente corrige esse erro? Tem esse botão aqui, do lado do OK, que é o Add Slash, que é adicionar um slash. Slash é como se fosse um corte, né? Uma linha. É mais uma linha de seção, só que é uma linha de seção imaginária. Não é uma linha mesmo desenhada. Então vem Add Slash. Então imagina que a gente vai desenhar a linha de seções. O ideal é que sempre seja na perpendicular, que dá o snap ali de perpendicular. E aqui ela já corrigiu bastante, ó. Porque o que ela entende? Que tem essa linha de seção criada, essa linha de seção faz um sweep dessa primeira até na segunda. Então aqui ela se redistribui melhor. Ela fala, não, aqui eu preciso me organizar. Então ela faz, né, ela tem uns pontos de organização, digamos. Aqui ela se reorganiza e fala, não, agora a partir daqui a gente vai criando novamente. Só que ela vai dando um probleminha. Então a gente vai adicionando mais slash. Opa, arrumei até aqui, só que aqui ainda está crítico, né? Bem nesse lugar crítico, mais um slash. E assim ela vai reorganizando essa subdivisão da superfície. Ó, aqui tá meio estranho, né? Você vê que essas linhas não estão na perpendicular, entre um trilho e outro. Então vamos adicionar um slash aqui na perpendicular, ó a diferença. E assim as isocurvas da superfície fica bem mais construída. Botão direito do mouse ou Enter, ele volta lá para a caixinha de comando. Não voltou essa caixinha aqui de opções, né, do Sweep 2. Ele não finalizou o Sweep ainda. Ele falou, você quer fazer mais alguma coisa? A gente pode voltar e adicionar mais slash. Vai falar, não, de slash tá bom. Aqui o que tem uma opção que a gente consegue reconstruir a curva aqui, a superfície, que é o Rebuild. Ela vem setada com 5 control points. O que são esses control points? Eu vou colocar aqui 10 e vou dar um tab. Olha lá, ela adicionou mais subdivisão para ela ficar ainda mais suave. Não, tá pouco. 15. Tab. Ó, aqui tá ok. Dá um ok. Pronto, finalizamos, criamos a superfície. Aqui a gente consegue ver a topologia dela, se ela tá boa, se ela tá um pouco inclinada para fora. Ó, aqui a gente vem andando, aqui você vê que a inclinação dessa região aqui ela é maior mesmo, porque o raio, né, o raio é menor. Mas dá pra gente deixar um pouquinho mais suave. Porque ela cai um pouquinho, aqui ela cai muito e depois ela cai pouco. A gente vai arrumar isso. Então, não tem outro. A gente precisa deletar ela e voltar e arrumar, principalmente aqui, ó, tá vendo? Aqui logo de baixo vai ter uma laje que a gente vai engastar ela ali. Então, nesses 3 pontos de controle a gente não pode mexer. Eles têm que estar alinhados com... com a laje lá, né? Eu vou até dar um set PT neles de novo. Tá, os 3 já estão. Esse eu vou descer ele um pouquinho. Esse eu também vou dar um set PT nele. Lá com aquela laje. Pronto. James, agora tá muito brusco, né, essa subida.
Vamos trabalhar, vamos diminuir ela aqui, ó. Agora ela sobe mais suave. Mais suave. Ela vai subindo, vai subindo. Aqui a gente pode deixar ela mais suave também. E aqui é onde ela chega. Agora não precisa arrumar essa aqui de dentro. Lembra que elas precisam estar paralelas, né? Meio que no mesmo nível, senão a laje fica caindo. Bom, essa aqui pode descer bastante. É isso aí. Aqui vai ter... Isso aqui é um exercício de refinamento mesmo. Então, a ideia é que vocês aí ficam refinando mesmo essa curva. Até ela tá bem refinadinha mesmo. Aqui eu vou tentar refinar ela ao máximo, para não estender muito a aula. Esses três pontos de controle também eu vou dar um 7 PT nele. Por quê? Tá aí, ó. Para que essa, como se fosse um patamar aqui, né? Esse patamar fica alinhado com a laje que vai chegar lá no edifício. Vamos criar agora um sweep 2 de novo. Sweep 2, seleciono os dois trilhos. Curva de seção e adicionar o slash. Perpendicular aqui. A gente adiciona alguns. Aqui ele não foi na perpendicular. Ctrl Z. Se algum não for, for quase, né, na perpendicular, porque eu estou com o NIR ligado. Ó. Vamos desligar o NIR. Não tem problema. Aqui também. No meio da curva também. Um só no olho. Dá um OK. E a superfície agora já está bem mais suave. Ó. Essa volta aqui também está legal. Chegando lá no edifício. É isso aí. Vou deletar ela porque a gente precisa dar um arremate aqui no final para finalizar. E aí sim a gente vai criar a superfície lá no final. Essa linha aqui não está ainda tanto porque ela precisa chegar na perpendicular aqui no edifício. É isso mesmo. É verificar que elas estão na perpendicular. Isso. Aí, agora sim. Agora sim, fechou. Esse arrematezinho aqui, a gente vai ter que fazer ele daqui a pouco. Porque quando a gente liga aqui se a gente ligar a superfície museu, ó, ainda não chegou. Vamos fazer já uma coisa. Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos ligar as isocurvas dessa laje, tá? A gente liga as isocurvas dela, vem lá nas propriedades, ligar, mostrar isocurvas, que a gente vai ver essa linha. O que acontece? Essas duas linhas a gente precisa dar um extend até nessa daqui. E criar a laje até aqui, que depois a gente vai fazer um trim nesse banco. Então o que a gente vai fazer? Vamos extrair uma edge, uma aresta. O problema é que não vai... O problema é que aqui não é uma aresta. O problema é que se a gente vier aqui em duplicar aresta, essa superfície ela ficou... Como aqui a gente fez com NURBS, aqui não tem uma divisão de superfície.
essa superfície reta, ela é a mesma que está fazendo a curva aqui. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos extrair aqui na opção de isocurva. A gente vai extrair uma isocurva dela. Porque a aresta não vai funcionar, a borda não vai funcionar. Essa aqui muito menos. Vamos extrair uma isocurva. Ó, se eu selecionar extrair isocurva e selecionar essa laje, eu posso escolher uma linha em qualquer ponto radial, né, dessa superfície. Que as isocurvas dessa superfície, elas são radiais. Então vamos aqui no... A gente pode dar um snap aqui de end, ó. Pronto, temos essa linha agora. A gente muda ela. Ela já está em linhas rampa, porque a gente criou com essa superfície ligada. A gente pode agora desligar todas as outras linhas. Aqui está fácil. A gente pode vir em vista de topo e dar um extend. Comando extend, chegou lá perfeitamente. Aqui para garantir, vamos dar um split, não vamos dar um trim. Então comando split. Ó, a gente tem a seção final dessa laje, né, dessa rampa. Se a gente vem em perspectiva, tá aí perfeitamente. Se eu ligar aqui superfície museu, é isso que a gente vai precisar deletar daqui a pouco. Olha o que a gente precisa fazer. Então a gente precisa deletar tudo que está ali no meio para chegar essa laje aqui tranquilamente. E ali embaixo também. Bom, vamos fazer esse caminho, porque na hora que eu fui modelando esse museu, a gente vai... quando você modela da primeira vez, principalmente sozinho, gera muito erro e acerto mesmo, muito erro e acerto. Então eu acho até delicado um tutorial desse mostrar já o que dá certo, porque pode ser que você tenha alguma frustração na hora de fazer por conta própria mesmo, algum ou projeto particular, ou seja, um redesenho de alguma coisa, que é onde eu venho batendo na tecla do erro e acerto, do erro e acerto, né? Mas aqui, olhando aqui a imagem, o que acontece? Tá vendo que a gente tem essa parede aqui, né, como se fosse um trapézio? O que acontece? Ela vai até lá embaixo. Ela desce, ó. Essa linha, essa face de dentro, teoricamente, ela tem que estar alinhada. E vai facilitar a nossa vida também na hora de modelar essa abertura aqui, ó. O que acontece? Então, eu presumo que elas descem lá para baixo. Se olhar em planta, a gente tem aqui a planta, tem a rampa chegando aqui na perpendicular. E o que acontece? A gente tem uma linha de centro, lembra? Essas duas paredes, ela é um fatiamento nesse sentido. Então elas não são paralelas. Essas duas paredes, elas estão aqui, ó. Então elas são um pouquinho abertas assim, ó. Levemente. Elas não são paralelas. E aí, para criar elas assim, qual que é a solução que eu cheguei? Aqui, na verdade, eu vou até dar um Ctrl Z. Se você já tiver dado o split, não tem problema. A gente precisa exercitar esse momento aqui de tentativa e erro. Porque na hora de criar, eu crio ele de um jeito. Na hora de passar aqui para você, é onde a gente começa a ter alguns até outros meios, né, de te mostrar o melhor caminho mesmo. Vamos aqui na vista de topo. E voltando àquele desenho, já vamos criar essas linhas. Então, a linha de eixo sempre ligada, eu vou dar o snap nela lá de end, né? Se a gente vier aqui em perspectiva, o snap está lá nela. Ó. Voltamos aqui na vista de topo. E aí vamos dar aqui um snap de end também na linha que a gente criou. Vamos criar essas duas linhas agora. Ó. Snap de end e end. O perpendicular ali estava ligado, eu vou desligar ele. Até para garantir melhor. Ó, só de end a end.
end a end, perspectiva, e essa linha, essas duas linhas que a gente criou, vamos dar um set PT nelas, para elas ficarem chapadas aqui com a linha da rampa.